Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Meu nome é Natália, sou recenseadora do IBGE no censo de 2022 e eu vim contar para vocês aqui um pouquinho a minha experiência trabalhando no meu primeiro setor. Eu já fechei 2 setores até hoje, estou para pegar o meu terceiro setor, mas eu estava realmente esperando o pagamento do meu primeiro setor para ver se estava compensando o meu trabalho. E o pagamento caiu hoje, vou deixar aqui para vocês daqui a pouco já o resultado, quanto que eu recebi nesse setor. Mas antes eu vou mostrar para vocês como foi o trabalho nesse setor, o que eu enfrentei, o que eu passei, como que foi, enfim, vamos lá. Esse setor foi o maior setor daqui, urbano da cidade, em termos de território. Ele era imenso, vou deixar uma foto aqui para vocês, comparado com os outros setores urbanos, para vocês verem o tamanho dele, né? Esse setor ficava longe e perto da minha casa ao mesmo tempo. Eu tinha de me deslocar, mas dava para poder ir andando tranquilamente. E eu gastava mais ou menos uns 15 minutos para chegar no ponto mais distante desse setor. Na minha primeira fase, eu tive praticamente minha recusa bem no início do meu trabalho. Minha primeira recusa. Ao todo, eu tive 2 recusas nesse setor. Uma recusa explícita, a pessoa não quis realmente responder, eu tive de chamar o meu supervisor. E a outra em que a pessoa foi negando, não atendia minhas ligações, não atendia o WhatsApp. Dizia que não tinha ninguém em casa, mas tinha gente sim, né? E daí eu marquei essa pessoa, essa outra casa como recusa. Praticamente eu falei, cansei de vir aqui pela 14ª vez, então eu não vou vir mais e vou marcar como recusa e pronto, e acabou. Por quê? A gente conhece que a gente tem aquele 5% de ausência que diz que a gente pode deixar de fazer, né? Aqui na minha cidade, como é muito pequena, tem mais ou menos uns 5.000 habitantes, a gente poderia deixar 3% de ausência. Então, essa casa estava entre as 3 casas que estavam dentro dos 3% de ausência. Mas eu precisei voltar nessa casa no final, gente. Meu setor foi reaberto por causa dessa casa e por causa de uma casa que eu esqueci. Eu realmente esqueci uma casa, ficava no meio de uma lavoura. Eu não sabia que tinha uma casa ali, então o meu setor foi reaberto para poder voltar nessa residência. Fui lá nessa casa, no meio da lavoura, fiz a entrevista de boa, a pessoa já me conhecia, por quê? Como eu já trabalhei na lotérica, já trabalhei em padaria, já trabalhei em hotel, tudo aqui dentro de São Francisco, eu sou mais ou menos conhecida aqui dentro da cidade, então o pessoal me conhece desses serviços anteriores, né? Então eu não tive tanto trabalho em relação a não ser conhecida, não ser uma desconhecida aqui na minha cidade. Claro que, logicamente, algumas pessoas nunca tinham ouvido nem falar de mim, nem mais, a maioria já me conhecia, já sabia quem eu era. Uma outra coisa que aconteceu nesse setor foi eu bati diversas coordenadas erradas. Porque tem aquela opção assim, confirmar e buscar. Teve uma parte, gente, uma fase no meu setor em que deu um bug na minha mente, que ao invés de eu estar buscando as coordenadas, eu estava simplesmente confirmando as coordenadas. Então bateu um bolo, mais ou menos 50 coordenadas num ponto só, como se fosse uma aglomeração num lugar só. Disso eu tive de voltar nessa face. Eu não tinha terminado meu setor nessa época ainda. Eu tive de voltar nessa fase para poder fazer a reorganização de todos esses endereços, né? Mas foi uma parte fácil de fazer, porque era somente ir de frente, os meus endereços estavam todos organizados. Eu não peguei os endereços organizados, mas eu organizei todos eles, incluí todos os endereços, todos corretamente. Só as coordenadas mesmo que estavam batidas erradas, então eu tive de voltar e rebater as coordenadas. Falando nisso, gente, meu setor estava um verdadeiro carnaval, com numerações que eu nunca vi na minha vida. Tipo, eram casas que você pegava, estava escrito na parede, casa número 90. No DMC estava número 2. Então, você tinha de adivinhar se aquela casa realmente era número 90 no DMC ou se era número 2. Né? Porque o setor estava totalmente bagunçado no DMC, então eu sabia que eu simplesmente não podia alterar a numeração daquele endereço. Eu tinha de confirmar de outras formas. Então eu tinha de sair perguntando para vizinho. Como lá tem um nomezinho do censo passado, Dona Maria fulana de tal morava aqui nessa casa, ou mora aqui? Mora sim. Então eu sabia que aquele endereço estava certo. Passava pro seguinte, e assim, todos os endereços tinham uma certa face lá, gente.
foi a fase que eu mais demorei na minha vida. Porque eu não sei de onde tiraram casas e eu não sei da onde surgiu uns endereços lá que nunca existiram na vida, né? Mas eu realmente não sei o que arrumaram ali. Outra coisa que eu sofri também, infelizmente, foram alguns constrangimentos. Porque eu chegava para fazer entrevista, algumas pessoas, alguns, principalmente homens, estavam, né, embriagados. Então, tipo, para não perder a oportunidade, eu fazia ali mesmo a entrevista. É claro que eu não entrava dentro da casa da pessoa, fazia da janela ou fazia da calçada, o mais longe possível do sujeito. Nem que eu tivesse de gritar, eu fazia o mais longe possível da pessoa, porque minha segurança é em primeiro lugar. Mas para eu não ter que voltar ali de novo, eu tentava fazer o mais rápido possível, ouvia se tinha alguém perto e fazia ali, entendeu? Para eu poder sumir logo daquele lugar ali. Bom, vou falar um pouquinho para vocês agora a respeito da minha remuneração. O meu pagamento que acertou caiu hoje de manhã. Eu recebi um valor que eu não estava esperando receber, né? Na verdade, eu estava e não estava, porque eu contava em receber um valor um pouco maior. Mas aí, na semana passada, eu estive lá no posto de coleta e eu conversando com o meu ACS, ele falou, olha, pelas contas aqui, você vai receber mais ou menos uns R$1.500. Falei, o quê? Aí eu fui, já desanimei ali, né? Falei, olha, eu estava até para pegar o terceiro setor. Falei com ele, olha, eu vou esperar realmente o pagamento do meu primeiro setor para eu ter ideia, para ver se está valendo a pena todo esse esforço. E hoje de manhã caiu o pagamento. Bom, gente, em 2010 a pessoa recebeu R$1.799 por esse mesmo setor. Então, eu esperava receber um pouco mais que isso, ou ao menos isso, porque, querendo ou não, o nosso dinheiro está desvalorizado, né? O nosso real caiu muito o valor, então eu esperava receber um pouco mais do que isso. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Vou falar para vocês como que foi o meu serviço lá. Notei aqui mais ou menos. Eu fiz ao todo 261 questionários, entre esses amostras e básico. Ao todo eu fiz um questionário básico por internet, que me rendeu R$1,61, 85 questionários de amostra, que me rendeu cada um R$1,81. Unidades visitadas ao todo foram 391 unidades, cada uma me pagando 69 centavos. Questionário básico, 176, cada um me pagando R$1,61. Pessoas de amostra, 219, cada um me pagando R$2,01. Pessoas do básico, 479 e cada uma rendendo R$1,21. Ao todo, eu recebi este valor aqui com os descontos. Bom, a minha taxa aqui é 4, né? Teve pessoas que receberam bem menos que eu, pelo serviço praticamente parecido, porque, como por exemplo, o pessoal da taxa 2 ou da taxa 1, nossa, é desumano uma taxa assim. Eu já acho a taxa 4 muito baixa, baixíssima pelo serviço que a gente faz. Mas quem tá na taxa 2 e na taxa 1, gente, não tem condição nenhuma. É claro que não vou dizer pra vocês que o simulador enganou muita gente. É claro que muita gente se baseou mesmo ali no simulador, outras pessoas se basearam em vídeos de recenseadores passados que a gente viu no YouTube. Acredito que todo mundo, a maioria pelo menos, pesquisou a respeito da remuneração, acreditou que fosse tirar um bom dinheiro, fizeram planos, todo mundo aqui tinha um plano, desde que sim, não importa qual plano que você tenha, se foi comprar, se era comprar um celular bom, se era comprar uma câmera boa, um tablet bom, ou fazer uma reforma na sua casa, ou fazer qualquer outra coisa, não importa. Você entrou com aquela expectativa de receber um valor bom pelo seu serviço, porque a maioria dizia que era um serviço bom, que era um serviço bem remunerado. Mas terminou que muita gente desistiu, né? Não quis mais continuar o serviço, até porque eu não tiro a razão de quem desistiu, porque é um trabalho realmente muito difícil. Você estar ali de porta em porta, ouvir desaforo, ouvir reclamação na sua cabeça. Nossa, levar mordida de cachorro, passar fome, gente. Eu não vou falar pra vocês que fome eu não passei na rua, não. Mas aqui, se não fosse uma casinha ali, uma casinha aqui pra dar um café e
Igual eu fiquei mais ou menos uns 15 dias passando mal direto, indo trabalhar, passando mal. Gente, eu tinha desmaiado ali no canto da estrada e caído duro no chão. Ainda tem algumas pessoas que são boas de coração, mesmo tendo outras pessoas que são ruins com a gente. Mas é isso, gente. Eu quis mostrar pra vocês aqui um pouquinho sobre como que foi meu pagamento do meu primeiro setor. Eu estou aguardando o pagamento do meu segundo setor, está na mão da CCS já. Estou para pegar o meu terceiro setor, né? Pensei bem. Se vou ou não vou pegar esse terceiro setor. É o menor que está sobrando aqui na urbana, só está sobrando um urbano agora. Os restantes todos são rurais. Eu tô pensando bem se eu vou ou não vou enfrentar o setor rural, que tá osso. É isso, gente.